Bom, gente, eu sempre fico impressionada. Eu acho que é legal a gente ver o que a gente consegue produzir num grupo e o quanto a gente cresce, né? De 5 minutos, em 5 minutos que a gente aquece, é que nem músculo mesmo, né? A gente não consegue correr mais depois que já aqueceu um pouquinho. E imagina se quando a gente corre todo dia, então. É que começa a ficar legal, né? Então, é a mesma coisa. A questão a capacidade de criar hipóteses, criar futuros, é tudo uma questão de prática mesmo. E eu acho que tem uma coisa também do grupo, né? Talvez se a gente fizesse sozinho, desse esse sinal aqui, sustenta assim, aí tu começa a ver as hipóteses das outras pessoas e começa te dando vários estalinhos, né? Então, eu acho que a gente, mais do que falar sobre isso, a gente quer viver isso com vocês. Então, o que eu vou falar agora, nesses próximos minutos, é, dentro dessa nossa ferramenta aqui, que mostra todos digamos, os aspectos que a gente tem que trabalhar para esse futuro do trabalho, é evidente que a gente tem que falar o quê? De habilidades. E quando a gente fala de habilidades, a gente quer roubartilhar aqui uma coisa que não foi a gente que criou, isso aqui é um conceito do Fórum Econômico Mundial, mas que a gente amou, e que eu acho que representa muito do que a gente está querendo dizer, que eles chamam de Reskilling Revolution. Ou seja, o que a gente viu até agora. Vai mudar, é isso aí, gente. Vamos ser otimista, porque, né, melhor ser otimista, tentar fazer algo de positivo, mas vai mudar. E mudando, temos que nós mudarmos também. E quando a gente fala nós, evidente, uma perspectiva pessoal, em primeiro lugar, mas também uma perspectiva coletiva, que é o que o Fórum Econômico Mundial traz. Ele traz essa visão assim, nós vamos ter que passar, e por isso a palavra revolução, né? Então, nós vamos ter que, sim, passar por uma revolução na forma como a gente aprendeu a aprender, aquilo que a gente sabe, quais são as habilidades que a gente tem e que a gente ativa. Esse exemplo do Arif, para mim, é muito isso. Aquilo que a gente já tem, mas que a gente é capaz de ativar na medida que a gente pratica, né? Então, o que a gente está falando? Sim, não vai ter... Sabe aquela coisa? Ok, me formei na faculdade, era isso, no máximo, lá no meião da minha carreira, eu resolvo fazer um MBA. Acabou isso, vamos ser para sempre nessa perspectiva de beta, de teste, de estar sempre aprendendo. E eu acho que nunca é demais falar, né, essa mudança é a nova constante. O que isso tem a ver com a questão das habilidades e da educação? Que nós vamos ter que estar sempre estudando. Esse estudar, ele vai ser diferente do estudar que a gente aprendeu como é que é. Né? Que é aquela salinha de aula. Essa semana a gente até fez essa provocação. A gente sempre faz essa provocação com os nossos clientes, né? Que é o seguinte, quando a gente pensa lá naquela velha comparação assim, da sala de aula de 1919 e da sala de aula de 2019. Ela é praticamente a mesma coisa. E como é possível que literalmente tudo no mundo tenha mudado e não a forma da gente aprender? É óbvio que tem um gap aí. Né? Então, acho que a gente precisa agir, e aqui temos muitos líderes que podem fazer isso nas suas empresas. Né? Além disso, a gente está assim, falando, se a educação mudou, mesma forma a questão dos empregos, aquela velha história, fazer o concurso público, ter um emprego numa grande empresa, trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa. Né? Então, a gente está vivendo uma perspectiva que é quase radicalmente oposta, que é a ideia de nem sequer ter um emprego só, mas sim essa perspectiva da gig economy, que é o ter várias atividades. Né? E nós estamos falando das crianças de hoje que podem ter até 40 trabalhos em 10 carreiras completamente diferentes entre si ao longo da sua vida. E aí a gente sabe o seguinte, muitas das pessoas com quem a gente convive já viveram isso, né? Estão mudando de carreira. E a gente ainda leva isso muito a sério, né? A gente ainda leva assim, né? Fiz uma transição de uma para outra. Quando a gente pensa de 10 carreiras diferentes, é uma coisa muito mais rápida. Não tem esse peso que a gente tinha. Sou tal coisa, né? Sou jornalista, sou médico, sou advogado. Né? Que é um pouco que a gente vai ver depois aqui do nosso café, que é a visão que a gente volta, né? Para o quê? Para a visão do propósito. Né? Porque ela é uma camada muito mais profunda em relação à maneira como a gente age no mundo. Né? Então, a gente estava falando de serviços sob demanda, que não é nem mais uma questão só de tendência, ela já acontece, ela ganha atração em todos os ambientes que a gente pode mostrar aqui para vocês. Existe essa atração dos serviços sob demanda.
né? E nós estamos falando tanto do profissional que está mais disposto a trabalhar dessa forma e ver vantagens no trabalho dessa forma, quanto as empresas também, de contratar, né? Então, a gente está vendo que tem um crescimento muito acelerado, essa visão geracional, a Van sempre fala, e a gente sempre discute, que tem várias questões metodológicas em como ver as pessoas por geração, mas ela dá uma curva de tendência, ela mostra como as pessoas, né, a partir da questão, né, de quanto elas são mais jovens, elas têm mais uma propensão até a trabalhar assim, uma certa aversão a ter uma empresa que é meu dono de todo o meu dia, né? Então, eu trabalho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e isso, gente, não é só uma perspectiva operacional, ela é uma visão que muda a forma como a gente age no mundo, né? De repente, aquela reunião de 3 horas, né, depois do horário de expediente, ela se torna absolutamente insuportável num ambiente corporativo para pessoas mais jovens, porque elas estão vivendo nesse paradigma aqui, né? Elas já estão assim meio contrariadas de estar ali assim num emprego mais tradicional, numa empresa que detém o poder sobre o teu tempo, né? Então, nesse cenário, o que vai acontecer? É isso aí, gente, vamos passar a vida inteira aprendendo. Isso significa que eu vou passar a vida inteira na sala de aula? Não. Eu sempre brinco, agora que eu recentemente tive uma bebezinha, então eu dei um tempo, mas eu sou super hardcore professora, eu amo dar aula. Então, eu dava muita aula em MBA, dei várias aulas em MBAs da FGV, INSPER, SPM, tudo. Conheci muitas pessoas aqui nesse contexto e tal. E o que acontece? Eu vejo os alunos chegando na aula, parece que eles estão morrendo. Eles chegam assim, ó, meio se... Eles sentam na cadeira, assim, um sofrimento, sabe? Eu fico assim, gente, sério. Daí eles vêm, às vezes me perguntam, professor, eu venho aqui, faz uma cara de sofrimento, assim. Eu preciso sair mais cedo. Eu digo, filho, vai, assim, ó, vai. Ah, posso assinar? Assina. Por mim, não tinha nem esse negócio dessa ficha aqui. Que a pessoa que não está com energia para estar ali, não tem porquê, né? E aí tu pensa assim, a pessoa saiu de um trabalho, daí pegou um puta trânsito, está chovendo, não sei o quê, e daí ela vai ficar 3 horas sentada, olhando para tua cara, para aprender um negócio que... Gente, é um negócio assim, eu falo, gente, não dá. Eu mesmo falo, eu falava assim, gente, isso aqui não dá. Não tem mais nexo. O que a gente faz? Aí, às vezes, o aluno olhava assim para mim, assim, não, o que a gente faz aqui? Porque, né? Eu ficar aqui falando também, eu também não tenho muita paciência. Ficar falando para aquele aluno que está lá no WhatsApp fazendo outra coisa, também me tira a minha energia, sabe? Eu falo para eles, ó, filho, é o seguinte, se não te importa, está me atrapalhando. Entende? Está me atrapalhando, que a pessoa está ali, ai, dando risada, sabe? Tipo, não é legal, sabe? Estou aqui me esgualepando para tentar que vocês ensinar alguma coisa. Então, eu tento ter essa conversa com os alunos. Na verdade, que o formato não funciona mais. O formato, as pessoas estão muito cansadas daquele formato. E quando eu pergunto para elas, elas dizem assim, mas sabe o que é? É que lá na empresa, o pessoal quer o, né, MBA no currículo. Queria, né, gente? Isso aí já está mudando muito rápido. Então, é verdade que ainda tem uma dificuldade das pessoas, que é um jeito de medir o aprendizado. Então, pô, olha que a pessoa fez o MBA. Beleza, eu entendi que ela tem um conhecimento aqui. Quais são outras formas, nesse novo contexto, que a gente pode dar essa mesma garantia para o empregador? Que a pessoa tem um conhecimento, né? Então, existem outras formas. Então, a gente está falando assim, num formato que é o quê? Você sabe, as escolas nasceram de onde? De uma necessidade da Revolução Industrial. Por isso que elas se assemelham a uma fábrica. Elas têm uma perspectiva linear, segmentada nas disciplinas, é repetitivo, tem muita questão para decorar e previsível. Então, eu sei tudo o que vai acontecer. O que é esse novo momento? Eu vou partir do linear para o não linear, para que tenha a ver com o aprendizado de cada um. Em vez de ser cada disciplina, ele vai ter que ser conectado com saberes, com hipóteses, com cenários. Né? Em vez de ser repetitivo, ele vai ser multidisciplinar, uma abordagem, inclusive, que a pessoa pode escolher mais aquilo que ela gostaria de aprender, e vai ser mais exponencialmente imprevisível. Eu não posso... Eu acho a própria ideia, por exemplo, de um curso, né, de 5 anos, eu já olhar hoje, tá, na grade, e saber o que eu vou estudar daqui a 5 anos, eu digo, não, serião? Daqui a 5 anos, isso aqui está caduco, não pode ter já lá na frente uma coisa já planejada. Certo? Porque isso é óbvio que daqui a 5 anos não vai mais ter validade, mas, ao mesmo tempo, foi a forma como as escolas nessa visão da previsibilidade, se estruturaram. Né? Como que a gente vai
chegar nesse novo, né? Porque a gente está no momento da transição. Então, a gente vai ter que aprender o que é esse aprendizado, e é por isso que eu estou assim, fascinada com essa questão da pedagogia, porque ela é uma outra perspectiva, né? A gente vai ter que pensar em competência, não em diploma, que isso é o que vai dar, assim, os tokens do aprendizado, que não vão mais ser aquele diplominha, né? E a gente vai ter que cooperar, sim, com o setor público, tem uma questão política a ser trabalhada com a questão do aprendizado, da educação e da inclusão, porque aqui a gente está falando de quê? De pessoas que podem ser excluídas a partir de todas essas transformações. Então, nós temos um dever, em muitos de vocês, como líderes de empresas, de incluir essas pessoas. E como a gente vai incluir? Essa aqui é a perspectiva do Fórum Econômico Mundial de quais são as competências do século XXI. E é muito irônico, porque elas são muito, muito diferentes daquilo que a gente aprendeu, né? Aquela coisa lá da esquerda e do lado direito do cérebro, né? Então, eu não vou entrar assim no aspecto de cada uma delas, mas a gente costuma simplificar, né, essa visão a partir dessas 10 skills, né, habilidades que têm a ver muito mais com, se vocês vão olhar, relacionamento, então, tudo que tem a ver com inteligência emocional, tudo interpessoal, questão de liderança, inteligência cultural e tudo mais. E todo um outro set de habilidades que tem a ver com o quê? Problem solving, é a capacidade de se adaptar a mudanças, é a capacidade de eu fazer julgamentos e tomadas de decisões muito rápidas, é eu ter um mindset positivo, uma aprendizagem ativa, eu conseguir analisar uma situação e tomar a decisão rápido com base nos elementos que eu tenho. Né? Então, eu tenho esses dois grandes grupos de habilidades, né? Que são muito, muito diferentes daquela coisa que a gente aprendeu que tem a ver com ser o racional. Eu detesto essa palavra, gente. Aquela coisa do racional, né? As pessoas elas entram na coisa de, inclusive, o irracional, ela já remete para uma coisa meio descontrolada, assim, né? Na verdade, hoje se sabe amplamente, por motivos de neurociência, que não existe uma perspectiva racional que ela é isenta de emoção, sentimento ou viés. Isso não existe. Né? Então, à medida que a gente acha que isso existe, a gente compromete todo o nosso processo de aprendizagem, porque a gente não se abre. Né? Então, a gente está falando aqui 2016 e 2030, ou seja, é tipo ontem. Né? 2016 já é ontem. Para os próximos anos, né? A gente está falando de um crescimento em habilidades emocionais e sociais cross-industry. Ou seja, a gente até viu aqui no nosso trabalho da SGSW, tem o keynote lá da Esther Perel, que ela diz assim, gente, quando vai ter um Chief Relationship Officer nas empresas? Não é possível. Fala com qualquer gestor, ele vai dizer a mesma coisa para vocês, ele vai dizer que X%, acima de 50% do tempo dele, ele gasta o quê? Resolvendo conflito. Porque é como as pessoas não conseguem se relacionar num ambiente onde elas precisam tomar decisões. Né? Então, a gente precisa de pessoas que sejam mais inteligentes do ponto de vista do quê? Daquilo que são consideradas as soft skills. E veja como a coisa do nomenclatura tem poder. Né? Quando a gente fala soft e hard, eu penso assim, soft é meio loser. Né? O hard é o poder. Né? Então, até aí a gente tem isso. Mas o que é isso? O hard skills é aquilo que a gente aprendeu, que é o racional. Né? É como eu consigo falar uma língua estrangeira, é uma formação, é tudo que eu consigo operar máquinas, é como eu consigo programar, certo? E aquilo que seriam as soft skills tem a ver com o quê? Com todo esse set de habilidades que a gente falou. É comunicação, é persuasão, relacionamento, capacidade de mudar o seu agir conforme o grupo no qual eu estou. Então, é uma questão de adaptabilidade. É uma questão de reagir bem a mudanças também, não se apavorar. Né? Ficar tranquilo, ficar de boa, saber tirar o melhor daquele colega que está do meu lado, ver o melhor nele. Isso é tão difícil, né, gente? A gente ver o melhor no outro é uma coisa que, às vezes, a gente demora uma vida inteira para uma coisa que deveria ser tão simples. E algumas pessoas têm isso mais naturalmente, mas outras podem também aprender. Né? Então, a gente está resumidamente, estamos falando o quê? Que grande parte das carreiras, tá, elas vão ter 3 eixos aqui, que é o coaching, como que eu posso, então, ajudar o outro a ser melhor, ajudar o outro a brilhar, ver nele esse brilho e eu ser um enabler disso. O caring, né? Então, a gente tem uma série de sinais aqui que mostram como cuidar das pessoas vai ser algo muito importante nesse futuro próximo. E a questão do connecting, inclusive, aí, entre homem e máquina. Né? Ou seja, estamos falando também da gente conseguir se conectar com todo esse ecossistema de máquinas que o Vini explicou para nós agora há pouco. Né?
Sempre bom um case, né, para não ficar falando aquela coisa que fica meio abstrata. Então, esse case é maravilhoso, que é um projeto do Google, né, que chama Aristóteles, onde eles descobriram que os melhores times não eram formados pelos melhores. Né? Ah, não, então vou pegar o seguinte, eu vou montar aqui o time ninja hardcore, só os top, fodástico, e esse vai ser o melhor time. Eles descobriram que não, isso não funciona. O melhor time tem um equilíbrio entre hard e soft skills. Então, é a melhor composição de time que faz com que tenha melhores resultados. Ou seja, é a forma como as pessoas trabalham juntas, muito mais do que analisar a pessoa como um produto. Né? Tipo assim, esse fulano ele sabe isso, sabe aquilo. A gente produtiza as pessoas no ambiente corporativo. Né? E o que é a característica de um bom trabalho de público? Primeiro, segurança psicológica, que é um grande gap nas grandes empresas hoje em dia. A ideia de que eu posso errar, de que eu posso me sentir seguro para correr riscos, para falar de algo que eu não consegui fazer, enfim. A outra questão é a confiabilidade, né, das pessoas conseguirem confiar entre si para poder gerar a excelência. A estrutura e a clareza. Então, muitas vezes, Deus tem um erro aí, né, de achar que tudo no futuro vai ser assim, né, super soltão e tal. Quando, na verdade, essas pessoas não têm clareza. O que elas vão fazer, qual é a estrutura, mas não é uma questão de hierarquia. Veja bem, a estrutura não quer dizer hierarquia, né, no sentido, principalmente, mais opressor que esse termo carrega. E a questão do significado. Né? Não adianta me largar aqui para fazer uma coisa, como o exemplo de Alcatraz que eu dei para vocês. Fazer alguma coisa só porque me mandaram fazer. As pessoas que elas sentem que elas estão conectadas de alguma coisa, com alguma coisa, elas sentem o quê? Que elas têm um impacto no mundo. Né? Que elas estão, de alguma forma, contribuindo para algo que é maior que elas mesmas. Que, vamos lá, né, gente? Na verdade, é tudo que a gente quer como ser humano. Então, aí o trabalho passa a ser algo que me ajuda a ser um ser humano, uma pessoa realmente mais integral, mais realizada e mais feliz. Né? Ou seja, hoje tem um monte de dados aí. Quem precisar, gente, olha só, quero lá na minha firma, preciso provar que times inclusivos, mais diversidade, dá mais dinheiro. Sim, dá mais dinheiro, dá mais resultado. As empresas performam melhor. Não é só uma questão de ser legal, de querer preencher a cota. Então, assim, isso é verdade para propósito, é verdade para a questão do capitalismo consciente. As empresas que têm essa consciência performam e ganham mais dinheiro. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Conforme essas estruturas elas vão ruindo, né, as carreiras tradicionais vão ruindo, então existe sim até um luto que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente fica falando, então, gig economy, carreiras, faculdade, então meio que tudo, né, tu vai sentindo aquela coisa de areia movediça, às vezes até a gente precisa fazer um luto. Realmente, isso passou. Não é mais assim. Eu me lembro, faz bem pouco tempo, e olha, gente, eu trabalho com esse rolê aí das futurice. Alguém me falou assim, mas você está preparada para o teu filho não fazer faculdade? Eu falei, não, ele vai fazer faculdade sim. Imagina, eu estudei, tipo, entrou ver toda aquela cara inconsciente. Óbvio que ele vai fazer, depois ele faz o que ele quiser. Exatamente o que minha mãe me falou para mim. Pedro, faz a faculdade, se forma, pega o diploma, depois faz o que tu quiser. Gente, eu falei assim, depois a gente, não sei, eu não sei. E aí é muito difícil, quem tem filho sabe. Se tu pensar assim, cara, o que eu fiz talvez não seja o melhor que meu filho vai fazer. Cara, eu fiz mestrado, vou fazendo doutorado. E aí, daqui a pouco, veio o Miguel e disse assim, então, não vou fazer faculdade, não vou estudar, vou ter aqui 5 empregos, vou dizer, oi? Né? Então, a gente tem que fazer um luto e partir para essa perspectiva do quê? Do significado. A partir do significado, a gente, inclusive, tem a motivação para passar a vida inteira aprendendo, para ser um eterno aprendiz, para fazer com que a nossa vida, então, ela gire em torno do quê? Que ela orbite em torno da questão do propósito. Porque daí aquele dia difícil, aquele dia que as coisas não deram muito certo, né? A gente consegue retornar para dentro, para aquele núcleo de consciência dentro da gente, e dizer, não, mas eu trabalho para algo que é maior do que eu mesma, e eu tenho, sim, um senso profundo de significado. Né? Então, o jornalista ele não está ali para fazer uma pauta, ele está ali para dar voz às pessoas. É um outro nível, certo? Quando um enfermeiro não está ali para preencher laudos ou para fazer um turno, ele está ali para cuidar de pessoas, fazer com que pessoas consigam se habilitar. Ou seja, a gente está, assim, numa busca pelo significado, que é o que vai dar um input para a educação. Qual é o desafio disso? É uma fala meio grande, mas eu acho que ela é bem importante, né? Para a gente poder fazer esse luto que eu comentei.
quanto mais habilidoso eu me torno, mais provável que aquela habilidade na qual eu sou boa é o que eu sou. As pessoas me dizem que eu sou uma boa publicitária, eu tenho um cargo, eu sou boa nisso. Evidentemente, eu vou me agarrar naquilo, né? E eu vou ter dificuldade. E nas empresas acontece exatamente isso, né? Com os cargos e tudo mais. Por que as pessoas têm dificuldade de lidar? Porque aquilo é ela. Ela tem um luto para fazer, que ela precisa dizer o seguinte, isso aqui não sou eu. Né? Ou eu tenho que voltar lá para o meu propósito, para a minha habilidade, e eu posso fazer uma outra atividade que vai também ter essa capacidade, né, de me realizar. Ou seja, é um trabalho que vocês veem que é uma coisa muito profunda, vai muito além, e é por isso que lá os alunos chegam com aquela vibe White Walkers na aula. Né? Porque aquilo não está conectado com uma visão de significado, aquilo está conectado com uma necessidade do século XX de ter um diploma que vai lá para um RH que precisa me botar um carimbo de dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Ou seja, essa conexão que a gente quer explorar a partir dessa perspectiva do quê? Se existem, sim, todos os futuros que são possíveis, né? Então, assim, existem outras ações possíveis, existem outros destinos possíveis, existem erros que são possíveis, existem outros caminhos que são possíveis. Isso é meio apavorante, mas a perspectiva da gente se colocar todo mundo junto no mesmo barco, aprendendo a aprender novamente, eu acho que é uma perspectiva positiva. Eu gosto de me agarrar nessa ideia, porque essa ideia, eu acho que ela é construtiva. E é uma ideia que a gente pode levar para as organizações.